A estratégia do nosso adversário é fazer com que homens e mulheres de Deus deixem de denunciar o pecado, parem de pregar a verdade bíblica e se associem a todas as manobras do sistema diabólico para se tornar um agente do diabo no altar. Todos aqueles que deixam de pregar o evangelho genuíno e começam a pregar heresias. Jesus gosta tanto desse tipo de gente que chama de lobo enganador. Quando o diabo consegue atrair um líder, um pastor, um profeta, um expositor, um cristão que exerce liderança na igreja, para a linha da heresia, do liberalismo, da bagunça, ele foi cooptado, associado, aproximado do espírito de Jezabel. De modo que todos aqueles que exercem ministério devem estar atentos para o momento em que estarão sendo atraídos sob esta influência maligna, para que não o sejam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Toda tolerância ao pecado e ao desvio precisa ter limite, porque chega um momento que, se o sacerdote tolerar, ele é arrastado na enxurrada e ele vai responder diante de Deus pela tolerância que Deus não lhe autorizou. O espírito de Jezabel está destruindo ministérios pela associação com o mundo, pela aliança errada. No momento que uma igreja no momento que uma igreja abre as portas para que a noiva vire prostituta, para que o santo vire profano, para que ela se pareça com o mundo, ela está se associando. O que tem um cigarrinho? O que tem ir no baile do pré-micareta? O que tem eu participar da festa dos dias das bruxas? O que tem eu ir numa mesa branca consultar o espírito de um parente que morreu? O que tem? Eu estou ouvindo isso direto. Ou seja, estamos vivendo o evangelho da pós-modernidade, onde tudo é legal. Só que isso é uma clara ação do espírito de Jezabel, nos tornando parecidos com o mundo. E Paulo diz assim: não vos conformeis, não vos adequeis, não vos torneis aceitáveis, não vos torneis parecidos. Olha para mim, no dia que uma igreja para de contestar o pecado, ela já virou mundo e não é digna do título igreja. A Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. Eu perguntei para ele: você já leu esse versículo direito? Claro que já li, está lá. Então tá bom. Você já leu que aquele por meio de quem vier é aquele que propaga? A ideia ali é tubulação, aquele que faz o escândalo correr, aquele que torna a situação escandalosa. Que o camarada faz a desgraça dele para lá e ninguém foi contaminado com a sua miséria, ele vai responder diante de Deus. Vai, porque Jeová não brinca com altar. Agora eu resolvo me tornar o cara que divulga e começo a ferir a alma de cristãos que não têm estrutura emocional e espiritual para ouvir certas coisas. Eles esfriam na fé, se desviam da igreja, se frustram com o evangelho. Quem divulgou se tornou instrumento de escândalo e vai responder diante de Deus tanto quanto quem cometeu.
E eu disse outro dia para alguém o seguinte: o grande problema disso é que o indivíduo lá do mundo, que não está no cenário do Evangelho, que não compreende o Evangelho e a igreja, ele não sabe separar o Evangelho do evangélico. Então, quando o evangélico faz, o evangelho é atingido. Você que é casada com um homem que não frequenta a igreja, você que é casado com uma mulher que não frequenta a igreja, você que os seus pais não frequentam a igreja, que os seus filhos não frequentam a igreja, quando acontece uma situação dessa, qual é o comentário em casa? Viu lá? Teu pastor, tua igreja, teu irmão. Eu ser crente, eu ir numa igreja, é ou não é? Pregamos aqui fervorosamente, destruímos a nossa pregação com o dedo na tela do celular, na tecla do computador, porque a gente tem prazer em curtir o escândalo de alguém.